Graça e a paz. Acho que é umas 10 horas da manhã agora. Eu estava lendo aqui Mateus. Entrei nesse objetivo aqui de ler novamente o Novo Testamento. Li aqui agora até o capítulo 5 e quero compartilhar algumas coisas muito interessantes com vocês e acredito que vou tentar fazer isso todos os dias, né? Quando você abre aqui o livro de Mateus, você encontra no primeiro capítulo uma genealogia. E eu não sei se você... Às vezes a gente não dá tanto valor assim a genealogia, mas existe algo tão precioso aqui nela, que é a história de cada uma dessas pessoas que estão inscritas aqui nessa genealogia, que até chegar a Jesus Cristo. Não sei se você percebe, mas aqui você vê Davi na genealogia. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porém era um homem que cometeu erros. Você vai ver aqui Raabe, que era uma prostituta. Raabe, ela era uma prostituta, mano. E ela entra aqui na genealogia. Entende? Então, assim, hoje, para que você esteja dentro dessa genealogia, ou para que a gente não deve qualificar pessoas pelo que ela é, mas pelo que está no coração dele, né? Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não por causa das coisas que ele fez, mas por causa do coração dele, a atitude de coração dele. Não o que ele fez externamente, mas o que ele fez no seu interior. Raabe foi a mesma coisa, entende? Ela teve uma atitude de coração. Então foi isso que mudou toda a situação. E uma outra coisa aqui que eu achei muito interessante, que eu quero mostrar para vocês, é quando um anjo aparece para José. José, ele imediatamente ele identificou que aquilo era uma palavra de Deus, mano. Entende? E o que a gente às vezes tem muita dificuldade é de identificar a palavra de Deus. Às vezes está acontecendo alguma coisa na sua vida que Deus ele já te falou algo, ele já te deu uma mensagem, ele já te enviou um anjo para falar com você, ele já fez assim, ele já mandou pessoas falar com vocês, mas você ainda não identificou, mano, que aquela palavra era a palavra de Deus, sabe? Que hoje você possa orar por isso, sabe? Deus, me ensina a identificar a sua palavra, porque esse mesmo anjo ele aparece para José várias vezes. Primeiro ele chega em José, aquele filho que a Maria tem, é um filho do Espírito Santo, então assim, pode confiar nela. Aí depois vira José, agora que seu filho nasceu, faz o seguinte, vai pro Egito, porque Herodes quer matar o seu filho, aí ele vai pro Egito, ele identifica a palavra de Deus novamente, aí Herodes morre, aí o anjo fala, não, faz o seguinte, agora vai pra Judéia. Aí, mano, ele identifica. Entende? Então, assim, que você hoje busque ter esse coração para poder identificar a palavra de Deus, saber quando é Deus que está falando, para que você venha responder de forma imediata, para que você não venha perder um tempo oportuno de Deus para uma resposta genuína, para um crescimento, assim, maravilhoso. E aí depois você vai ver João Batista lá no deserto, ele tá lá batizando todo mundo por arrependimento, e ele dá uma paulada nos fariseus, chamando raça de víboras, porque vocês estão se escondendo, ainda há de chegar aquele que eu não sou digno nem desatar sandálias. E aí Jesus chega. Tum. Primeira coisa que acontece, João Batista ele nega batizar, falando, não, mas eu que preciso ser batizado pelo Senhor, mas havia de ser necessário ter um cumprimento. Era necessário ser cumprido, né? Um propósito. João Batista ali naquele tempo, ele tinha uma posição ali, ele era um mestre ali. Então, Jesus ele precisava ser batizado por João Batista. Ele precisava receber aquela bênção de João Batista para que Jesus ele viesse cumprir todas as exigências para que ele também se tornasse um mestre diante dos homens.
E aí João Batista batiza Jesus e Jesus inicia seu ministério. Na hora que ele recebe a bênção para também ser considerado um mestre ali, a primeira coisa que acontece, os céus se abrem. A pomba do Espírito Santo desce e Deus fala: você é meu filho que tanto me agrada. Eu quero te dizer que no seu ministério, para que o seu ministério vá até o fim, para que o seu ministério alcance sim grandezas, para que você venha cumprir o que Jesus diz lá na frente, que você fará aquilo que ele fez e ainda coisas maiores, você deve entender que você também é um filho que Deus tanto se agrada, mano. Isso é maravilhoso. E aí o mais interessante é que depois Jesus ele começa a chamar, ele chama Pedro, ele chama João e os seus dois irmãos, né? Ele chama Pedro e o seu irmão, João e seu irmão. E aí depois ele vê que tem uma galera, ele sai curando um monte de gente. E aí ele vê que tem uma galera já seguindo eles. E aí ele para no monte. E aí ele senta com seus discípulos e o povo está ali ao redor também. E aí ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Só que as bem-aventuranças ele não está falando da salvação, ele está falando do reino, mano. Então, assim, se você quer descobrir características de como você ir reinar, você tem que ler essa bem-aventurança. Aí você lê mais uma vez. Aí você lê de novo. E aí você lê pela uma quarta, quinta, sexta, para que essas coisas, essas bem-aventuranças, elas não venham ser só uma palavra, mas venham ser uma característica da sua vida, uma personalidade, sabe? Porque aqui ele fala coisas fundamentais para a formação de um homem celestial reinando em terra, mano. Sabe? E é o mais interessante que Jesus ele sai para pregar e ele fala: olha, é o seguinte, o reino dos céus está chegando. Mano, isso é o mais precioso, sabe? E aqui ele fala sobre os mandamentos depois. Ele fala: olha, eu não vim para poder descumprir. Eu não vim para revogar. Eu não vim para abolir as leis. Eu vim para mostrar que as leis elas vão permanecer até o fim. Porém é o seguinte, eis que ele fala assim, ele fala bem aqui, no capítulo 5, versículo 19, quem, portanto, desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, assim, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. E aí ele começa a falar da lei, e aí ele fala assim, coisa superior à lei. Ele fala: rapaz, se antes você precisava matar para pecar, agora eu te digo, só de você se irar, só de você chamar de tolo, só de você já pecou. Então, assim, ele não veio para poder tirar a lei de nós. Ele veio mostrando que a lei ainda é pouco, mas ele trouxe ele mesmo. Cristo veio em carne, em sangue, nos deu o Espírito Santo para que nós não cumprisse só uma lei, mas para que nós seja maior do que a lei. Porque ele fala que agora eu não preciso, agora a questão não é só eu deitar com outra mulher, é só eu pensar. Então ele colocou um padrão elevado. Ele colocou um padrão assim superior da lei, superior a que os escribas e os fariseus viviam antes. E hoje nós estamos vivendo esse padrão elevado, esse padrão superior. Mas a gente não está vivendo isso de forma individual. Nós estamos vivendo isso hoje junto com ele, porque ele fala que ele cumpriu, ele fez, se ele venceu, a gente pode vencer.